Boas-vindas ao 46 Minutos, um podcast sobre vida, carreira, comunicação e as principais tendências do mercado, com foco no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse podcast é um oferecimento da TA Consultoria e da Batida Perfeita, e você pode acompanhar os episódios no Spotify e no YouTube. Os links estão na descrição do episódio, sempre com conteúdo prático para impulsionar a sua carreira. Eu sou a Tiziana Arnaud, professora, mentora e estrategista de carreira, e é claro que eu não estou aqui sozinha. Ao meu lado, minha best friend Dalva Correia, professora e mentora de comunicação assertiva, acolhedora e autêntica. E aí, Dalva, tudo bem? Tudo muito gelado por aqui. Para Que começar a friaca, terceira, que friaca é essa, gente? Não, carioca não está acostumado com isso, não. não, Muito gente. complicado. Mas fora isso, tudo bem por aqui com você? Tudo ótimo, animadíssima para a nossa terceira temporada, com convidados muito especiais. Curadoria, afinadíssima, Abuso, né? requintadíssima, tudo isso de bom para a gente continuar esse trabalho que tem sido tão potente, não só para o nosso conhecimento, porque aqui a gente aprende muito Nossa, com as cadê o nossas caderninho da Alva? convidadas. Está aqui, caderninho, canetinha. Sempre temos aqui hashtag aula, hashtag mentoria, Verdade. pessoas convidadas tão generosas em compartilhar seus conhecimentos com a gente, com o nosso público, que a gente tem aqui um trabalho de desenvolvimento com D maiúsculo, e que sigamos assim, né, amiga? Sigamos assim para mais uma temporada. E bora começar aqui recebendo hoje, no 46 Minutos, Nelis Correa. Temos aí, né, uma chará de sobrenome. Olha Uma isso, mulher, gente. não é isso? Tá muito Babado. bem. Arrasane nós. Uma mulher que é referência em desenvolvimento pessoal, liderança feminina e fortalecimento do empreendedorismo de mulheres pretas. É o meu pod, esse daqui é o meu pod. Com mais de uma década de atuação estratégica e resultados concretos, nossa convidada é mentora, palestrante, especialista em transformação humana e negócios de impacto social. Ao longo de sua trajetória, já impulsionou diretamente mais de 1.000 mulheres, ajudando a alavancar negócios liderados por empreendedoras negras. Ela também é coautora de obras inspiradoras como Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade, Digitais Pretas, Narrativas de Empoderamento e Empreendedorismo e Pérola Negra, Mulheres Reais, registrando e fortalecendo histórias de resistência, protagonismo e superação. Fundadora do projeto Digitais Pretas, Neres constrói redes de apoio e pertencimento que unem desenvolvimento humano, ancestralidade e inovação. Com uma abordagem que mistura técnica, sensibilidade e visão estratégica, ela transforma conhecimento em legado, posicionando mulheres como líderes de si mesmas, de suas histórias e de seus negócios. Seja muito bem-vinda ao 46 Minutos, Nelis. Que tudo, sou tudo isso. Quando a gente escuta, né? Quando a gente escuta, você fica, Bom, nossa, será? Olá, meninas, prazer estar aqui. Prazer, parente, me sentir em casa. A Tícia eu já conheço de longa data, mas agora a gente está nos conhecendo, né, mais ainda para além do sobrenome. Fico muito grata por estar aqui junto com vocês, né, iniciando essa temporada cheia de potência, com certeza. olha, Nelis, vou te falar uma coisa. Quando a Dalva começou a fazer a sua presença, eu fiquei arrepiada. Falei, gente, é lindo, né? Quando você conhece a pessoa, mas quando você pega tudo isso e você transforma numa apresentação, você fala assim, que motivo, muita honra ter você aqui com a gente. Estou muito feliz, viu? Obrigada demais. Podemos começar, então, ó.
Vamos aquecer aqui esse frio do Rio de Janeiro com esse conteúdo maravilhoso. E já deixar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Vocês já estão seguindo o nosso pod? Se não estiver, já aproveite esse momento para clicar, ativar o sininho para você não perder nenhum episódio, porque tá muito bom. Essa terceira temporada vai dar o que falar. Neles, quando falamos em liderança feminina negra no empreendedorismo, de que forma que a sua trajetória reflete ou desafia as narrativas que ainda predominam no mercado? Eu acho que antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer que quando eu cresci, né, eu tenho 46 anos, com carinha de 45 e meio. Eu não via referências, eu não tinha referências, né? Para não dizer que eu não tinha referências, gurias, eu me lembro que eu tinha referência eu gostava muito de dançar, e a referência minha era a menina do Flashdance, porque ela era uma mulher, né, que não era tão branca, o cabelo era escuro, cacheado, e eu me lembro daquela imagem quando eu cresci, porque aí eu fui, né, eu fui professora de dança também, mas eu não me via dentro dos espaços, eu não me via com protagonismo, e isso fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta. Contando um pouquinho, né, da minha história, eu comecei, empreendedorismo está na minha veia, eu empreendo desde os 19 anos, e eu fui ter noção que eu empreendia desde os 19 anos quando eu fui participar de um desses livros que eu participei como coautora, quando eu fui dar entrevista para jornalista, porque eu, como muitas de outras mulheres, e principalmente das mulheres pretas, a gente tem na veia o dom de fazer negócio, mas a gente não se vê com esse título, a gente se vira, a gente precisa dar conta, a gente precisa trazer dinheiro para casa, e foi isso que eu fiz por muito tempo. E, né, quando eu fui morar, né, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou de Cachoeira do Sul, mas quando eu fui morar em Gramado, Serra Gaúcha, aquela terra linda, gelada, branca, onde tu não vai ter referência de pessoas igual a mim, né? Tanto que é a Europa brasileira que eles passam lá. E foi lá que eu comecei a ter algumas inquietações de não entender por que que não tinham outras mulheres como eu, participando. Quando eu comecei lá, eu fazia eventos, não tinha outras mulheres como eu fazendo eventos, não tinha outras pessoas como eu em eventos um pouco mais elitizados. Quando eu tive a sorte, né? A sorte não, né? Eu trabalhei muito para isso, eu e meu marido. Quando a gente conseguiu, começamos, né, como sacoleiros, até conseguir montar uma loja no centro da cidade. E consigo bater no peito e ter orgulho de dizer que eu fui a primeira negra empresária de Gramado e talvez uma das únicas da região. E quando as pessoas perguntavam quem era a dona da loja, eu na época não entendia, porque eu não tinha essa consciência racial, tá? Eu entendia que eu não estava, talvez, vestida apropriadamente, eu não estava de batom, eu não estava de salto, porque a gente tem, né? A gente é criada com uma imagem no qual, quando se fala de poder, quando se fala de liderança, quando se fala de negócios, a imagem não é a minha, não é a nossa. A imagem geralmente é de homem, um homem, né, quarentão, com aqueles fiozinhos brancos aqui do lado, de terno bem posturado, e é isso. Poucas vezes a gente lembra de mulheres, e mulheres pretas, homens pretos, tira da lista que a gente não tem. Então eu cresci sendo isso, tendo essa imagem. E aí, em meados de 2020, em 2020 eu nasci, né? Eu entendi que eu era uma mulher e que eu era uma potência. E na metade do ano, com a morte, né, do George Floyd, eu entendo que, cada vez mais eu entendo que tudo que aconteceu com ele foi para muitas pessoas nascerem, muitos movimentos nascerem. E dentre essas pessoas, quem nasceu também fui eu. Que eu entendi que na minha vida eu tinha vivido por N episódios de racismo. Claro que eu não estou aqui para falar sobre isso. Até porque, quando se fala em narrativas de pessoas pretas, geralmente é esse o primeiro tópico do assunto. Mas naquele momento eu entendi que eu tinha o privilégio gigante de ser quem eu sou. Aí sim que eu fui buscar as referências de mulheres pretas. Aí sim que eu fui entender que nós temos pessoas gigantescas
mulheres negras fantásticas que, na grande maioria, não estão neste, né, pilar de destaque, mas que fazem milagres com uma possibilidade mínima, com oportunidades mínimas, e mesmo assim fazem diferença. Então, eu inspirei a minha liderança e meu movimento nesse olhar, entendendo que na grande maioria das vezes, a gente não vai ter apoio, na grande maioria das vezes, a gente não vai ter as oportunidades, mas o que que eu faço com as possibilidades que eu tenho e, principalmente, como eu consigo, através de movimentos coletivos, fazer a mudança para outras pessoas. Então, eu entendo que ser uma liderança é estar fortalecendo outras pessoas para que elas sejam lideranças. Porque o meu caminho eu já estou trilhando aqui, mas o meu legado eu vou conseguir deixar a partir do momento em que eu consigo fazer a diferença e servir de inspiração para outras mulheres. Porque eu sei que eu sou a inspiração neles, criança, e hoje para os meus filhos. Nossa, né, isso é tão forte, né? Eu acho que muita gente passou a ter essa consciência mesmo a partir desse acontecimento, né, da morte ali do George Floyd, mas eu acho que quando você renasce, você passa a ocupar espaços que antes você não entendia que você também poderia ocupar. Eu e a Dalva, a gente sempre conversa muito sobre essa questão de ocupar o espaço, né? Quais são os lugares que a gente está indo, que a gente está frequentando e que outras pessoas precisam frequentar também. Então, a partir do momento que a gente está ali, que a gente chega, que a gente ocupa aquele lugar e a gente olha ao redor e vê que muitas vezes somos as únicas a estar ali naquele lugar, a gente vê o quanto ainda precisa melhorar. Isso vai se estender por muitos anos, né? E isso é para sempre, é para sempre. Mas se a gente está aqui ocupando esse espaço hoje, e a gente está convidando outras mulheres para estarem aqui ocupando esse espaço, a gente está fazendo a nossa parte e levando o nosso recado para o mundo, né? A gente também pode. A gente também está aqui para poder representar aquilo que a gente faz e trazer outras mulheres para perto de nós, né, Dalva? Eu encontrei tanta similaridade com a história da Nelis, assim, porque 2020 foi também um ano em que eu renasci. Nem sei se eu já havia usado esse verbo, né, para falar sobre o ano de 2020, o primeiro ano de pandemia, em que eu tive de sair do zero, zero numérico, zero simbólico, enfim, em muitas vertentes, para no final desse mesmo ano ter visto, ter tido mais noção de para onde a minha avó estava indo, as pessoas que, né, estavam se beneficiando, né, do meu conhecimento, e reconhecimento da maior rede profissional do mundo, que foi quando eu recebi o título de Top Voices, uma das 25 vozes mais influentes num ano de pandemia. Realmente, assim, te ouvindo, né, eles foi passando um filme pela minha cabeça. Falei, gente, já estamos em 2025, né? 2020 aconteceu tanta coisa, foi um ano realmente de renascimento e de olhar para esse lugar e entender. Não vejo tantas como eu, mas elas existem, vamos buscá-las, vamos reverenciá-las, nos unirmos a elas e ocupar sim os espaços. E é o que a gente vem fazendo, né, Tícia? Desde então. Eu sempre falo, ocupe seu lugar. Vai lá, É, ocupe seu lugar. Vá ocupar o seu lugar. Não vai deixar de ir, não. Esteja lá, mas não vai ter ninguém. Vai ter você. vai ter você. Vai ter você. E é muito bonito, né? A gente passou por muitos desses processos juntas, né, Dalva, durante a pandemia, né? Porque eu também botei a minha empresa no mundo dentro do período de pandemia, né? Foi quando eu comecei ali
100% no empreendedorismo. Então, a gente foi passando por vários sentimentos durante todo esse ano. Realmente, eu não tinha me dado conta, mas eu acho que muita gente renasceu. Até nós, mulheres negras, pretas, dentro desse período de pandemia, sendo empreendedora, né? Quantas mulheres transformaram, né, o seu negócio dentro da pandemia, saíram de empregos e se viram desempregadas e tiveram que renascer das cinzas. Isso é muito forte, gente, isso é muito potente. Eu acho que dois recortes também, gurias, eu acho que também a gente pode trazer. Eu digo que eu passei por um processo de empretecimento, tá? É, às vezes eu falo assim, as pessoas, tá, mas vem cá, tu não acha que tu não era preta? Não, eu era negra. Eu nasci com a pele, com um tom escuro. Eu tenho os traços particularmente lindos, né? A humildade passou longe desse corpo. Sou gata, Ah, né? Sou gata, desculpa. então, a gente, só que assim, entender, eu acho que na totalidade, o que que é ser uma mulher negra, a gente não sabe. Né? Até porque, né, quando eu trouxe essa palavra, né, se empretecer, que eu até eu trouxe isso no Instagram e também foi um motivo que quando eu comecei a mentorar, é algo assim que geralmente o olhar para as pessoas pretas ele era pejorativo. E eu cresci nesse espaço e eu vivi nesse espaço, né? E aí, à medida que eu tenho esse choque, eu digo, putz, eu sou uma pessoa preta, eu já sofri racismo, tá, e o que que eu faço agora? Mudar de cor? Não, não vou mudar, não posso mudar, não vou mudar, não quero mudar, tá? Então, o que que eu faço? Gente, tanta coisa boa, eu vivi tanto. Aí, como vocês estavam comentando aqui, trazendo, né, as coisas que eu tinha feito, às vezes a gente geralmente começa a olhar as coisas que a gente não conquistou, as coisas que a gente não fez, a gente começa a olhar a pessoa e fala, putz, eu fiz coisa pra caramba, impactei tanta gente. E é esse olhar que fica, né, estigmatizado em cima das pessoas pretas, as coisas ruins. E a gente cresce com isso, então, tipo, não, mas até que eu não sou tão preta, até que eu não preciso ser tão assim, não é? Então é nesse. Então, quando eu trago essa questão de empretecimento, eu estou sentindo, me apoderando disso e trazendo, obviamente, comigo toda essa ancestralidade que é gigante e pulsa em mim, em nós, para fazer com que a gente siga nesses movimentos. Maravilhosa, maravilhosa, próspera. Amo Maravilha Próspera, gente, encaixando aqui perfeitamente agora para você, Nelis. Nossa, que fala linda. Vamos seguir nessa conversa aqui, que eu já tô, meu coração já está. Nelis, quais barreiras invisíveis você percebe que as mulheres negras enfrentam ao empreender e que muitas vezes passam despercebidas por quem não vive essa realidade? Então, eu acabei de sair de uma reunião com as meninas que a gente está no processo de mentoria, e aí eu acho que a nossa maior barreira é entender que podemos, tá? E esse podemos, ele é tão amplo, sabe, Gurias? Ele é tão amplo que tu fica assim, eu fico chocada com as coisas. E aí eu vejo também que eu já vivi tantas vezes isso. Agora há pouco tempo, eu acho que eu até comentei com a Tícia, enfim, nós fomos selecionadas para uma aceleração, passamos a primeira fase, e eu fui para Porto Alegre, inclusive, para parte de mentorias. E eu literalmente eu cheguei lá e eu estava lá, eu estava entrando, eu estava tentando entrar num sapatinho menor que o meu pé, tá? Mas assim, ok, eu acho que dá, ok, eu acho que é preciso. E eu estava ali, entrando, me ajustando, ajustando para caber naquele sapato, e não deu certo, porque, né, o universo, os orixás, né, Deus sabe o que que faz pra gente. Aí, à medida que não deu certo, eu entendi, cara, tu não cabe mais em certos espaços, né? E aí eu trago para a realidade nossa, quanto muitas vezes a gente não a gente está tão presa a algumas coisas, a algumas crenças, a laços, a traumas, que a gente não se permite nem sonhar,
nem desejar, né? E tem coisas que, quando se fala, por exemplo, só perguntar para uma empreendedora negra, questão de precificação, vai perguntar para uma empreendedora negra questão de, sei lá, se posicionar na rede social, aparecer e gravar um vídeo, coisa simples. Ai, não gosto, tenho vergonha, ai, é isso, ai, é aquilo, né? Ok, se a pessoa até pode ter e tá tudo certo, cada pessoa é diferente, nem todo mundo é toda assim, né? Mas, na grande maioria das vezes, tu vai mexer ali atrás, várias camadinhas, essa pessoa, ela nunca entendeu o que ela poderia, ela nunca teve incentivo, ela nunca foi estimulada. Eu, por exemplo, né, trazendo para a minha história, eu sou filha de três mulheres, fui criada pela minha avó, fui criada pela minha tia, fui criada pela minha mãe. Minha avó sempre foi, né, sempre foi dona de casa, enfim, teve 12 filhos. A minha tia, ela começou a trabalhar com 8, 9 anos em casa de família, que se chamava, né, empregada doméstica. Ela nunca soube ler, ela era ótima na matemática, mas nunca soube ler e tal. Se aposentou com 70 anos, sempre trabalhando ali, tá? A minha mãe, por ser uma das mais novas ali da família, ela já conseguiu fazer enfermagem, tá? Minha mãe trabalhava, né, colhia sangue, lá, ela trabalhava no laboratório de análises clínicas, mas a minha mãe também, ela tinha condição, talvez financeira, de sair, sei lá, de férias, de ter roupa legal, alguma coisa assim, mas não, ela nunca sonhou fazer coisa dessa. 2023, eu acho, quando eu fui para um evento em São Paulo, eu levei ela. Você vai ver a sensação dela. Ela estava assim, encolhida, porque está andando de avião, e não era medo. Por estar dentro do hotel, e não era medo. É porque ela achava que ela não podia. Nós fomos em alguns eventos, ela foi comigo em um evento lá, um clube que tem lá em Gramado, um clube que até, acho que em 1950, 1960, não podia pessoas pretas frequentar, tá? E a gente foi num jantar, ela não conseguia comer, ela foi embora. E aí, tu traz para nossa realidade hoje, empreendedoras, 2025, elas têm seu negócio, elas, né, têm seus produtos, serviços, vendem aí, mas muitas vezes elas ganham somente o que é possível para sobreviver, porque é isso que está preso na mentalidade dela, no DNA dela, que ela pode só da sobrevivência e deu. E muitas vezes cria um ciclo que ela mesma se boicota que não pode ser daquilo ali. Porque o meu trabalho vem muito disso, sabe? Porque eu tive que me trabalhar para conseguir ir além. Porque também tem outro detalhe, né, gurias? Não sei se vocês passaram por isso. Mas eu, quando eu queria, ousava um pouquinho, vinha alguém, tipo, o que que tu quer, neguinha? Se achando? Baixa, baixa, baixa. Então, para nós, né, como mulheres pretas, mulheres de negócios, acho que a primeira e maior dificuldade é entender que sim, a gente pode. Sim, vai ser difícil pra cacete, mas ninguém mais pode dizer até onde eu posso ir. Então, é esse o trabalho, é fazer com que essa mulher entenda que ela pode, por mais difícil que seja, né? Porque só a gente sabe o que que é isso. Não tem explicação. Eu me empolgo falando, tá, meninas? A gente vai aqui. A gente vai de terapia agora, Nélis, então? Partiu? Partiu terapia? É, É só vivendo, vivendo e tendo a possibilidade de trocar com mulheres como nós. Rede de apoio, né? Tendo uma rede de apoio para seguirmos adiante, né, Nélis? Sozinha não tem como. exato, exato. Foi esse meu despertar, né? Quando eu nasci lá em 2020, eu tive isso e são dois pontos que eu trago de lá para cá. Um, que eu tenho o privilégio de ser quem eu sou. Ponto. Tá? Já cansei de me vestir de outras pessoas para agradar. Eu tenho 1,75 m, eu digo que eu entrava numa caixinha para 1,30 m. Que eu entrava numa caixinha para 1,32 m, certo?
para tentar me encaixar, seja menos, fale mais baixo, não use tanto, não bote botão vermelho, não grita, tudo seja menos, né? E outra, né, que nada eu faço sozinha, porque também tem uma coisa, né, gurias, é ainda falado para nós que, olha ali, ela tá querendo ser mais que tu, ai, não vai pro lado dela, não ajuda ela, porque se tu ajudar ela, vai roubar teu lugar, né? Então, os movimentos, isso é feito para com que a gente dispute por um único espacinho, enquanto o povo, os outros, ficam com a fatia, o bolo inteiro, a gente disputa metade de uma fatia. E não é assim. Não é assim. Claro que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não vão estar ali se aliadas e está tudo bem. De repente, nesse momento, a cabeça dela ainda está reproduzindo outras coisas. Eu estou aqui para ajudar, ajudo, sim, mas cada um no seu processo, né? Mas eu já troquei várias figurinhas com a Tice e agora a gente vai fazer amizade também, né? Um pouco mais profunda, né, amiga? Porque assim, tem dias assim que a gente não consegue, a gente precisa de colo mesmo, a gente precisa de alguém para ouvir, para, sabe? Porque é essa a questão. Nós, mulheres pretas, a gente consegue se ver o que ela está sentindo no olhar. E é só nós que entendemos isso, né? Porque às vezes eu não quero nada, eu só quero ter um abraço e deu. Respira e segue, tem mais um dia. E essa rede de apoio é vital para a gente conseguir aguentar, porque o Sim, mundo não está preparado para nós, não. não. E hoje eu tenho plena consciência que só uma mulher negra é capaz de entender outra. Você pode fazer parte de um grupo de empreendedorismo, tem várias mulheres, mas se você não conversar com uma outra mulher negra, você não vai conseguir ter a percepção daquilo que está acontecendo na tua vida. E quando eu comecei quando, né, até quando a gente teve a nossa primeira conversa, né, Nelisa, há bastante tempo atrás, eu lembro que você me perguntou se eu me identificava como uma mulher negra, e eu falei para você assim, sim, mas isso aconteceu quando eu tinha 42 anos. Eu vou fazer 45 agora. Tem 3 anos que eu me reconheci como uma mulher negra, porque eu venho de uma família interracial. Então, eu fui criada na família do meu pai, que é uma família de pessoas brancas. A minha família toda, por parte de pai, é uma família de pessoas brancas. Então, eu vivi a cultura. Eu nunca entendi que eu fazia parte de uma família negra, mesmo sendo a minha avó materna negra. Mas ela faleceu muito jovem, né? Também era casada com meu avô, que era um homem branco, então eram famílias interraciais dos dois lados. Então ficou uma grande confusão na minha cabeça. Eu só consegui entender de fato o que estava acontecendo comigo por conta do trabalho. Quando eu comecei a ter a negativa dos meus contratos, quando eu comecei a ver os valores sendo diferentes, nossa senhora, só Deus sabe quanto que a Dava me aturou, de quanto que eu ligava para ela, né, amiga, chorava no telefone, falava, não é possível que isso está acontecendo. Eu não entendia, então eu precisei parar e sentar e olhar e aprofundar no meu autoconhecimento para eu entender quem eu era. E eu, assim como eu, milhões de outras mulheres também devem passar por esse processo quando elas vêm de famílias interraciais. Então, são muitos processos que a gente precisa, às vezes, ter outra mulher para poder explicar para a gente o que a gente está passando. Porque eu não sabia nem o que era colorismo. Então, assim, foi um aprofundamento muito grande. E isso é um processo de cura. Porque a partir do momento que você se cura, você começa a entender a importância de ocupar os espaços. Eu não entendia, né? Então, o meu processo ele foi muito tardio e eu precisei levar isso para minha casa, falar isso para minha mãe, falar isso para minhas irmãs, para que elas também começassem a ter consciência de quem elas eram, porque elas também não tinham. Então, assim, é muito lento esse processo, né? A gente vai entendendo o nosso lugar no mundo. E hoje eu consigo me ver fazendo parte desse mundo que antes eu não via. Eu sempre me sentia muito deslocada, isso é surreal.
Mas tu sabe que para além disso, óbvio, né, que tu é uma mulher negra de pele clara, mas tem mulheres negras de pele escura, como era o meu caso, que não entendiam, e não sei se Dalva também, como é que foi? A gente já pensou fazendo entrevista aqui, né? Porque também tem isso, eu acho que a gente cresce numa cultura, numa sociedade onde ser preto significa algo ruim, então, é muito mais fácil eu querer me embranquecer à medida do processo, porque o que acontece? A imagem que eu tenho, eu quero ter sucesso, eu quero ser alguém, essa pessoa não precisa comigo. Então, o que que é? Eu vou ter que mudar quem eu sou. Então, eu vou ter que entrar numa forma que não foi feita para mim. Então, a gente vai se anulando, se violentando para conseguir atingir isso. Só que muitas vezes, aí trazendo também para a questão de negócio, muitas vezes as mulheres até conseguem atingir até um certo nível do seu negócio, mas ela chega num certo patamar, ela já não sabe mais quem ela é. E aí desmorona essa casinha. Muitas camadinhas, né, amiga? Olha, muita E coisa. Mas vamos que vamos lá. vamos, né? A gente Vamos, fica vamos. aqui, é caderno, é caneta, é o olhar, o ouvido atento, é muita coisa para administrar. Mas sim, também tem 1,75 de altura, gente. Olha só como é que Só são as baixinho do rolê, coisas, né? Tá né? É, bom, você é tudo a bem. baixinha do rolê aqui. Eu também me vejo nesse lugar, né, Luz? Da gente se espremer para caber, esse processo de embranquecimento, acreditar que para estar numa posição de ascensão social, econômica, não, deixa eu me reunir com todos os brancos possíveis e imagináveis, porque é só assim. Se não for assim, não vai. É, É um processo. nossa. Mas vamos lá, gente, que esse podcast aqui ainda está na metade. Tem mais pergunta aqui para você, Nelis. Na sua visão, quais competências e habilidades são mais urgentes para que mulheres negras possam não apenas empreender, mas liderar com impacto? Eu vou sempre puxar, né, o assado, né, para o que fez total diferença na minha vida foi me desenvolver. E aí, o que que eu vejo? Hoje, né, existe, enfim, vários cursos de negócios, né, que é 6 em 7, várias dicas assim para você crescer. Ótimo, tá tudo bem. Cada um, né, com a sua expertise, mas todos esses processos, eles, ao meu ver, tá? Eles só vão funcionar à medida que você entende quem você é. E a gente vive num mundo de cópias, onde eu quero, ok, a Tice, ela faz sucesso, a Dalva é poderosa, então eu tenho que ser exatamente o que a Tice fez, eu tenho que copiar o que a Dalva fez, que vai ser assim, olha, ela fez o cálculo de 1 mais 1 deu 2, vai ser a mesma coisa para mim. Só que, enfim, aí não bota junto nessa matemática da onde eu vim, o que eu vivi, que traumas eu sofri, quais que são as minhas qualidades, quais que são as minhas fraquezas. Não, isso a gente não pensa. Então, o que que eu entendo? E aí também traz, né, uma questão de ancestralidade, que também é um dos pontos que eu trago muito, é que para a gente conseguir avançar, a gente vai ter que olhar para trás, né? Sankofa, né? Então a gente vai ter que buscar algo no passado, e eu digo para dentro, né? Conhecer quem nós somos. E aí, quando traz, né, esse ponto, né, esse marcador de sermos pessoas pretas, a nossa história ela tem lacunas muito grandes. Então, como é que eu vou conseguir avançar se eu não sei da onde eu vim? Eu não sei qual que são, né, as minhas origens, e quais que são as minhas potencialidades, né? Então, eu entendo que para essa empreendedora ela conseguir se desenvolver antes de qualquer coisa, ela tem que se ver, se entender e trabalhar quais que são os pontos fortes e também com os pontos fracos, porque os pontos fracos eles mostram a nossa vulnerabilidade
eles tornam humanos, coisa que até pouco tempo eu achava que eu achava que eu era um ET. Porque a gente aprende que, ok, tu tem que fazer 2 vezes mais, tu tem que estudar o dobro, o triplo, tu tem que, né, trabalhar enquanto os outros dormem, então tu vai servindo aquilo e tu não pode descansar. Então, se fosse trazer alguns pontos aqui, é a questão, né, do desenvolvimento pessoal, esse olhar para o interno, né, trabalhar como eu disse, essas potencialidades que tem. Outra coisa é também se tornar única, né? Com, né, o meu processo, eu acho que todas as pessoas pretas já disseram que foram confundidas com outras, e nada contra, só que as outras pessoas eram completamente diferentes da gente, mas acho que todo mundo é igual. E à medida que eu fui entendendo que eu era única, que eu tinha as minhas digitais, que eu tinha as minhas características, que eu era tão boa quanto, mas eu não era igual a Tis, não era igual a Dalva, não era igual a ninguém. Então, trazer isso para o seu negócio, para a sua vida, obviamente, mas também para o seu negócio faz diferença. E claro, né, eu acho que uma das maiores características que eu tenho, que algumas pessoas podem converter como conexão, como comunicação, eu chamo de cara de pau mesmo, é usar isso a nosso favor, né? Então, quando tu tem um negócio, se tu não tiver conexão, comunicação ou cara de pau, gente, a gente não consegue. Porque uma das, acho que, maiores características eh, do homem branco é a autoestima. E se a gente não tem muita autoestima, que a gente tem a cara de pau. Pelo menos até a autoestima chegar. Essa autoestima que deveria ser estudada, Muito bom. né? Nossa, verdade, né, Elis? A gente precisava. Nisso a gente pode se inspirar. Vamos conquistar essa autoestima. É a autoestima do homem branco hétero, né, cara? É um negócio surreal, né? Se a gente tiver a metade dessa autoestima, a gente já está milionária. Porque eu acho que esse é o ponto, né? É a gente parar de se auto-sabotar também. Porque muitas vezes, né, Nelis, como você bem trouxe aqui, nós, mulheres negras empresários, a gente parece que a gente se coloca a um limite mesmo, e é como se a gente não se permitisse. Eu já dei mentoria para muitas mulheres e eu lembro de um caso muito específico de uma mulher negra que falava 2 idiomas, que trabalhava numa multinacional e ela estava num cargo de supervisão e ela não conseguia entender por que, que ela estava ali, ela não se via como merecedora daquele cargo. E ela já tinha mais de 40 anos e ela falava assim, não, eu nunca imaginei que eu pudesse ocupar um lugar desse. Eu falei, você pode ocupar um lugar muito maior do que esse. E hoje ela está como gerente Latam numa outra multinacional. Então, assim, eu falo que eu morro de orgulho porque é sobre a gente também romper as nossas barreiras. Porque uma coisa, né, a gente dá a mão para outras mulheres pretas, para outras mulheres negras, igual eu e a Dalva, a gente está sempre, né, grudada aqui, vamos para os eventos juntas, amiga, a gente tem que ocupar nosso lugar, e a gente chega lá, pega nosso prosecco na mão e ocupa o espaço. Ok, a gente está ali juntas, uma dando apoio, mas internamente, as barreiras que a gente acaba se colocando, e que isso é um processo muito individual. A Dava até falou assim: vamos começar o processo de terapia. Sim, muitas vezes a gente precisa recorrer à terapia para poder entender por que, que a gente não consegue ocupar espaços. No sentido financeiro mesmo da palavra, que isso é uma barreira muito grande, a gente sabe disso, né? É a gente olhar para a gente e falar, cara, peraí, eu também tenho o direito de ser milionário, eu também posso ser milionário, porque eu sei pra caramba, é muito caro ser eu. Eu sempre falo isso, é muito caro ser eu. O retorno tem que ser equivalente, porque a gente estuda muito, a gente estuda acima da média, né? Então, assim, olha o quanto que a gente investe, o quanto a gente vai ali tendo de autoconhecimento, e isso tem que retornar financeiramente para o bolso da mulher negra, que muitas vezes não volta porque a gente mesmo coloca essas barreiras. Então, são muitas camadinhas que a gente precisa ir olhando e entendendo que ocupar esse espaço é para além daquilo que a gente consegue perceber. Não é só ocupar um espaço físico, são os espaços que a gente precisa ocupar dentro da gente. E isso, para mim, é uma das barreiras mais difíceis da gente romper, né?
Aqui a gente trabalha com a verdade. É muito difícil, mas não é impossível. Impossível não é. É tanto conhecimento disponível para a gente hoje, temos possibilidades de fazer escolhas, filtros de conteúdos, de escolher a quem vamos nos unir, com quem vamos aprender, quem nos inspira de verdade. Então, que a gente possa começar, né? Começar apesar das pausas que virão, porque existem sim os dias em que a gente só quer deitar em posição fetal, embora, olha, quando está chegando, está complicado deitar, hein? Posição fetal às 15 horas, na segunda-feira, está complicado Amiga, fazer só isso. pensa nos boletos, né, gente? Só pensa nos boletos. Vai dar não, vai dar não. Levanta, É querida. tanto Vai à boleto, luta. falou, não, deixa, depois da manhã eu faço Depois da aí manhã eu choro. esse momento aí de deitar um pouquinho. E a gente precisa, né, descontrair um pouco, porque Sim. senão ninguém aguenta, ninguém aguenta. Mas que bom que a gente está aqui, que bom, Nelis, que você topou, que você veio conversar com a gente. Essa terceira temporada está ficando, né, Tice? Nossa. Esse nosso projeto, a gente está tomando uma dimensão tão grande que eu nem sei, deixa para o público se virar aí com tanto conhecimento, tanto bom na cabeça, que todas as mulheres negras que estão nos acompanhando, a segunda temporada foi incrível também Nossa. aqui, né, com mulheres muito potentes, também que trouxeram seu conhecimento, sua voz, de reverberar por muito tempo, para ajudar nessa desconstrução para construir. Então, eu estou muito feliz, Nélia, de você estar aqui com a gente hoje também, sabe? E que a gente traga para cá, né, Tícia, cada vez mais pessoas negras para falar. Estamos aí na maioria da população, então vamos sim ocupar mais esse espaço Sim, aqui, usar o sim. 46 minutos para isso. Nelis, Nossa. vamos para a nossa última Ah, pergunta. quero não. Que o Tícia botar aquele som ao fundo. Já? É isso. Não é? Nelis, o que líderes, investidores e instituições precisam compreender e transformar para que a liderança feminina negra ocupe mais espaços no ecossistema empreendedor brasileiro? Batata essa. Ah, sabe que uma coisa que eu comecei a entender há pouco tempo, na grande maioria, nós, empreendedoras, a gente cria os nossos negócios por necessidade. A gente precisou, em algum momento, né, dar comida para um filho, a gente precisou colocar um extra dentro de casa, a gente foi, né, demitida do emprego, a gente precisou dar conta. Então, os negócios nasceram assim. E quando se fala de um impacto, um negócio de impacto social, que é o que eu lidero, começou por um desejo de não estar sozinha, né? Então, eu trouxe essas mulheres junto comigo, uma loucura, né, para não estar sozinha. E aí, acho que foi 2022, 2023, quando veio pessoas de fora fazer algumas propostas. Aquele momento me deu um start, assim, tipo, se tem gente de fora querendo me fazer propostas, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, porque eu não tinha noção do que eu tinha, não tinha noção do que eu estava fazendo. E aí eu comecei a entender que eu estava fazendo um movimento de impacto social, que talvez você que é empreendedora que esteja ouvindo, você pode estar movimentando algo gigante, que você acha que é só um negocinho, que só vende bolinho, que só atende o vizinho, mas você tem um negócio gigantesco na sua mão. E aí, outras pessoas estão vendo desse tamanho, mas você ainda não está vendo, porque você ainda não abriu os seus olhos, não tirou aquela venda ainda que está ainda presa no teu DNA de dor e de sofrimento, que eu sei que é difícil mexer nisso. E aí, quando tu falas na questão de investidores, para mim foi um processo difícil de conseguir mensurar.
as coisas e trazer em falas, trazer em dados o impacto que o nosso negócio causa, porque é difícil tu conseguir mensurar isso. Quando eu trago que já impactei, né, diretamente mais de 1.000 mulheres, foi que a gente fez evento para mais de 1.000 mulheres, foi diretamente mulheres que estavam lá. Mas essa mulher, eu posso não ter um número. Ah, olha ali, ela chegou com um negócio, né? Ela vendia, sei lá, para 100 clientes, ela começou a vender para 200. Uhul, não é assim. Quando se fala de pessoas pretas, o impacto é muito maior. É muito maior. E quando vai falar para investidores, para negócios, eles precisam de algo que seja palpável, mensurável. E é muito difícil para a gente mensurar. Porque quando tu fala para uma mulher preta que ela pode, que ela vai conquistar e que ela precisa acreditar na potência que ela tem, muitas vezes no momento ela faz assim, bom, mas quando ela sai, ela fica pensando, é mesmo? Será que é? Eu acho que é. Eu acho que pode ser. E aquilo ali começa a mexer, e ela já chega em casa, ela já começa a ficar com o peitinho mais estufado, a cabeça começa a levantar, ela já começa a tratar as pessoas de uma forma diferente, ela já começa a lidar com o relacionamento dela de outra forma, e ela começa a se posicionar de outra forma. E isso eu não consigo medir. Então, quando a gente fala de para investidores, para pessoas, quando se fala em negócios e empreendimentos de pessoas pretas, veja pessoas pretas com um olhar que elas devem ser vistas. Não veja com as marcas que ao longo dos séculos foram colocadas em cima de nós. Nos veja como potência, nos veja como conhecimento, nos veja como tecnologia, nos veja como inovação, porque isso a gente é, isso a gente sempre foi, só que não tinha esse nome. A gente conseguiu resistir ao longo de séculos, mesmo sem possibilidade nenhuma, mesmo sem apostas nenhuma, mesmo sabendo que a grande maioria estava contra, e a gente está aqui, lindas e maravilhosas. Então, quando você investidor, você empresário, você que olha para as pessoas pretas, veja da forma que a gente deve ser vista, com o tamanho que a gente tem e não do tamanho que nos fomos colocados. A gente é muito mais. E se você apostar suas fichinhas, né, em nós, você vai estar ganhando, não vai estar ajudando ninguém. Você vai estar ganhando, porque aqui o nosso povo, a nossa turma faz muita coisa e com excelência, e sem precisar de esmola nenhuma. Não tem como investir, né? Depois dessa, olha esse pitch, gente. Pronto, o cara vai falar, passa o Pix. Ai, Belíssimo. gente, senti Então, daqui. Ai, que sentiu o pitch, maravilhosa! amiga, sentiu o pitch daí, né? Ai, meu coração, tum, tum, tum. Uma batida perfeitíssima aqui, nossa. E eu Muito não vi bom. o mundo a passeio, meu amor. Ah, com 1,75. Ah, maravilha, próspera, não veio a passeio. Não veio. Não, 1,75, né? Normalzinha, sem o turbante, né? Que com o turbante eu já vou para quase 2. É só Aí botou um poder. salto, pronto, né? Acabou. Colocou um salto, turbante, parou qualquer espaço. Maravilhosa. Muito bom, gente. Que delícia. E agora, Dalva, como que termina esse podcast com esse É, episódio eu tão estou aqui pensando o que incrível? que eu falo, mas não, Dalva, acabou, sabe? Aquele lugar que assim a Nelis ela matou a pau, acabou. Não tem mais o que. Ela Ah, ocupou o vou aqui espaço. elaborar, crescer. Não, Dalva, quieta, fecha. Vamos só agradecer. Muita gratidão, Nelis, viu? Mais uma vez, por você estar aqui com a gente. No começo eu falei sobre tamanha generosidade, né? Que as pessoas convidadas emanam neste programa.
Eu só tenho a agradecer mesmo a você, nossa convidada de hoje, a Tício pela amizade, parceria e informar aos nossos ouvintes que chegamos ao fim de mais um episódio de 46 minutos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Avalie o nosso podcast clicando nas estrelinhas. Isso é muito importante para nós. Muito Obrigada, bom. viu? Ai, eu amei, foi lindo. Estou muito contente, muito feliz que você aceitou nosso convite. E estou mais feliz ainda, né, gente? Que sexta-feira eu vou encontrar a Neres. Sábado eu vou encontrar a Neres pessoalmente. Então, vou abraçar esse 1,75 m de puro poder, né? Vamos estar juntas no evento. Estou muito feliz da gente se encontrar. Obrigada, obrigada por tudo. Dalva, amiga, nossa, que lindo o nosso projeto que saiu do papel no ano passado, já está aí há um ano no ar. Passamos da Um nossa, ano, cara. começamos nossa Um terceira ano. temporada e vamos embora, né? Que é só o começo, gente. Um beijo, né? Obrigada. Um beijo para vocês, gente. Vamos embora.